Os destaques desta edição. Enchente deixa o Baixo Amazonas em estado de atenção. Prefeitura prepara vacinação contra a gripe. 1 milhão de pessoas ficam sem água nesta quarta-feira. Policiais federais discutem hoje estado de greve em protesto pela reforma da Previdência. Após contas reprovadas, ex-prefeito de Quari terá que devolver 13 milhões aos cofres públicos. Julgamento da chapa Dilma Temer ficou para maio e o marqueteiro João Santana e a mulher Mônica serão convocados a depor, causando arrepios na ex-presidente. Renan chama governo Temer de seleção de Dunga e pede Tite. Telescópio russo para mapear lixo espacial será inaugurado hoje em Minas Gerais. Brasil possui quase 2,5 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Coreia do Norte dispara mais um míssil sobre o mar do Japão. Ameaça de bomba interdita ruas no centro da cidade. Na rota Manaus-Itacoatiara, o ônibus da Eucatura é tomado de assalto por 2 bandidos. Após dominar os passageiros, um deles acabou morto com um tiro no peito disparado por um policial. Mais um crime no Parque das Nações. Em improvável acerto de contas, 2 homens são baleados e um deles morre. Agora, no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. Madrugada chuvosa com trovoadas. O Climatempo já previa 22 milímetros de chuva para hoje. Agora, aqui na rede difusora de rádio, no sítio histórico da cidade, a temperatura é de 24 graus e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus centígrados. É de 93% a umidade do ar. Os ventos estão calmos, com 2 km/h de velocidade. Quarta-feira, 5 de abril. É o 95º dia do ano. Faltam 270 para acabar 2017. É dia de São Vicente Ferreira. O Rio Negro sobe mais 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 51 centímetros. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1722. O explorador holandês Jacob Roggeveen descobre a Ilha de Páscoa. 1879, Chile declara guerra a Bolívia e Peru, iniciando a Guerra do Pacífico. 1956, Fidel Castro declara-se em guerra contra o presidente cubano Fulgêncio Batista. 1992, Alberto Fujimori, presidente do Peru, dissolve o Congresso peruano pela força militar. 1998, no Japão, a ponte Akashi Kaikyo, ligando a ilha Awaji com Honshu e custando cerca de 3,8 bilhões de dólares, é aberta ao trânsito, torna-se a maior ponte suspensa do mundo. Em 2010, forte temporal no Rio de Janeiro provoca cerca de 210 mortes. 2013, Coreia do Norte recomenda a evacuação das missões diplomáticas em Pyongyang, devido à crise na península, conforme a Convenção de Viena. 5h49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Chuva forte cai sobre a cidade desde o fim da noite passada. Durante toda a madrugada, o aguaceiro persiste. São ruas alagadas, igarapés transbordando. Muita gente em pânico em vários bairros da cidade. Muita água sobre Manaus e também com trovoada. Foi uma madrugada de muita chuva. A chuva persiste, como disse ainda há pouco, e a meteorologia previa 22 milímetros de precipitação pluviométrica. Quem trafega pelas ruas e avenida da cidade deve se acautelar. Pistas escorregadias, a aquaplanagem pode provocar acidentes. Alguns semáforos da cidade também estão em pane já neste instante. 5h50 em Manaus. A Polícia Militar do Amazonas, por meio dos comandos de policiamento de área, norte, sul, leste, oeste, centro-sul, centro-oeste, força tática, batalhão de policiamento de trânsito, batalhão de guardas e polícia turística, realiza como parte de suas atividades em comemoração aos seus 180 anos de existência, uma campanha solidária de arrecadação de alimentos perecíveis. Todas as unidades policiais militares funcionarão como posto de coleta dos donativos durante seus horários de funcionamento. Podem ser doados café, leite em pó, açúcar, arroz e feijão. As doações podem ser feitas até o dia 24 de abril. Todos os donativos serão destinados às entidades assistenciais apoiadas pelo Fundo de Promoção Social do Governo do Estado por meio de sua presidente de honra, a primeira-dama do Amazonas, Edilene Gomes de Oliveira. Além das instituições sociais, os moradores carentes residentes da área de cobertura dos CPAs também receberão donativos.
A unidade policial que se destacar na arrecadação será reconhecida com o Troféu Solidário 2017 pelo trabalho de mobilização junto ao público interno e na comunidade. Mais informações podem ser obtidas com o Tenente Coronel Cláudio Silva no 988422853. Posse de servidores concursados deve provocar cerca de 50 demissões na Prefeitura de Iranduba. A reportagem é de J. Rai. No início desta semana, a Prefeitura de Iranduba deu posse a cerca de 150 servidores aprovados em concurso público no ano de 2011, durante a gestão do ex-prefeito Nonato Lopes. A chegada dos novos funcionários obriga o Poder Executivo a mandar para casa aproximadamente 50 colaboradores que trabalhavam em regime de contrato. Ontem, o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, comentou sobre as demissões. Eu tenho que demitir várias pessoas que é contratada para dar posse aos concursados. E com isso eu estou tendo um problema. O pessoal pensa que é perseguição, ou se não, o pessoal estão achando que eu estou tirando o pessoal de Iranduba para botar pessoas de Manaus, mas não é, a realidade não é essa. A realidade é um concurso, quem tem que cumprir a lei. E quero que o povo me entenda. O prefeito Chico Doido também falou sobre a segurança pública de Iranduba, que ganhou reforço desde o início desta semana com policiais e viaturas da ROCAM por determinação do governador José Melo. Fico triste que o povo não vê, só sabe falar mal. Nós estamos trabalhando, J.R. A Guarda Municipal já vai, daqui uns dias já vai estar na rua, né? Para também dar apoio à Polícia Militar. E se Deus quiser, nós vamos dar um basta, né, no problema da segurança. Em tempo. Na próxima sexta-feira, às 9h da manhã, no ginásio Josué Araújo de Almeida, no centro de Iranduba, haverá a cerimônia de passagem de comando da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar. O Major Ed Cordeiro, que está no município há pouco mais de 4 meses, passará o cargo a um outro oficial que comandará a PM a partir de agora aqui na cidade. J. Rai para o Jornal da Manhã. 5h53 em Manaus. E atenção, como o Jornal da Manhã informou ontem, a Manaus Ambiental vai interromper o fornecimento de água nesta quarta-feira, daqui a pouco, dentro de 7 minutos às 6h, perdurando até às 4 da tarde, pelo menos é o que se espera, em parada programada para realizar manutenção preventiva na subestação de 60 kV do complexo Ponta do Ismael, no bairro da Compensa. De acordo com a Manaus Ambiental, esse serviço se faz necessário para garantir o abastecimento de água e assegurar a eficiência e o bom funcionamento dos seus equipamentos. Vamos conferir a lista dos locais que ficarão sem água durante o dia de hoje. O sistema ETA 1. São Raimundo. São Jorge. Vila da Prata. Bairro da Glória. Aparecida. Centro da cidade. Morro da Liberdade. Lagoa Verde. Petrópolis. Bairro do Crespo. São Lázaro. Betânia. Matinha. Nossa Senhora das Graças. Vieiralves. Adrianópolis. Aleixo. Coroado 1 e 3. Colina do Aleixo. Carijó. Tiradentes. Vila da Gaia. Conjunto João Bosco 2. Conjunto Acariquara. Ouro Verde e Petros. Vamos ao sistema ETA 2, que compreende a Compensa. Ponta Negra. Santo Agostinho. Conjunto Aiapuá. Conjunto Aruanã. Conjunto Débora. Conjunto Quícia. Campos Elísio. Alvorada 1, 2 e 3. Promorá. Dom Pedro. Flamanal. Ajuricaba. Versalhes. Belvedere. Vista Bela. Eduardo Gomes. Ileia. Redenção. Santa Bárbara. Nova Esperança. Lírio do Vale. Bairro Planalto. Bairro de Flores. Mundo Novo. Osias Monteiro. Omar Aziz. Manoa. Colônia Santo Antônio. José Bonifácio. Monte Sião. Monte Pascoal. Monte das Oliveiras. Novo Israel. Cidade Nova. Nova Cidade. Terra Nova 3. Terra Nova 2. Renato Souza Pinto 2. Francisca Mendes. Américo Medeiros. Conjunto Cidadão 7, 8, 9, 10 e 12. Santa Etelvina. Parque Santa Etelvina. Conjunto Canaranas e adjacências. Portanto, o fornecimento de água, a princípio, começa às 6 e deve retornar às 16h o fornecimento normal na cidade. Em alguns pontos da cidade, naturalmente, que 24 horas após. 5h56. Uma boa notícia para você economizar. O Feirão do Pescado da Secretaria de Estado da Produção Rural já tem programação fechada para a Semana Santa e vai funcionar a partir do dia 11
em 4 pontos estratégicos da cidade. A ação do governo do Amazonas, que já é tradicional neste período, vai impulsionar a venda de pescado e melhorar a renda de mais de 60 piscicultores. Para este ano, a meta é comercializar mais de 700 toneladas de pescado. O Feirão do Pescado, de acordo com o secretário de Pesca, Tomás Sanches, inicia na próxima terça-feira, dia 11, e segue até o dia 14, sexta-feira, em 4 pontos: na Labeira do Samba, no bairro do Alvorada, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Benhola, na Cidade Nova, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, no Aleixo, e no Feirão da CEPRO, no bairro do Tarumã. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, vai abrir 742 vagas temporárias no Amazonas para o Censo Agropecuário 2017, com salários entre R$1.500 e R$4.000. Os editais dos 2 processos seletivos, dos 2 primeiros processos seletivos, estão previstos para ser publicados nos dias 10 e 24 deste mês. Os temporários vão atuar a partir do dia 1º de outubro. Até o dia 23, próximo à unidade móvel da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas fará atendimento na quadra de esportes Zulândio Pinheiro, no bairro de Educandos, de 8 às 14 horas. De 24 a 30 de abril, as ações do programa serão levadas para o município do Careiro da Várzea. O juiz Alexandre Novaes, que coordena o programa, informou ainda que uma unidade móvel permanece na Delegacia da Mulher, próximo à rotatória do conjunto Eldorado, que muitos chamam de bola. A Infraero acaba de informar que o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. Apesar do mau tempo em Manaus, com muita chuva, o tempo muito carregado na cidade, principalmente na área do aeroporto, não houve nenhuma interrupção, não houve nenhum atraso em chegada nem partida de nenhuma aeronave. Portanto, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando normalmente nesta quarta-feira. O Ministério Público do Estado pediu explicações da Secretaria Municipal de Infraestrutura sobre o atraso para tapar quase 2.500 bueiros que estão abertos na cidade. O prazo de 120 dias terminou no dia 27 de março último e a CEMIF quer mais 60 dias para concluir o serviço. É muitos bueiros, são 2.500 bueiros, não são 2 bueiros, são 2.500 bueiros que estão aí abertos em toda a cidade. Temos informações de Manacapuru. José Alberto Zegdeg, como é que está o tempo aí na Princesinha dos Solimões? Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes da Difusora. Bem, Paulo, muita chuva a noite inteira, né? Até o presente momento continua chovendo e promete chuva o dia todo. Então vamos esperar aí que realmente essa chuva dê uma trégua, porque a enchente também já começa a atingir os bairros da cidade, aqueles mais baixos e alagadiços, né? Isso é uma preocupação aí também para o governo do estado e para o governo do município. Mas, Paulo, a Universidade aliás, o núcleo da Universidade do Estado do Amazonas, aqui em Manacapuru, pode se transformar em centro universitário e aumentar o número de cursos oferecidos pelo órgão, oportunizando mais alunos no ensino superior. A notícia foi dada pelo vereador Natanael Nogueira, do PSC, que através de uma propositura pediu à reitoria a mudança de sigla na intenção de evitar o deslocamento de jovens em busca de conhecimentos nas universidades em Manaus. É verdade, Zegdeg. Hoje nós temos uma demanda de alunos que se deslocam daqui diariamente, em torno de 1.300 alunos. Então, a UEA, lá atrás, em 2015, quando nós pedimos uma audiência pública e estava presente o reitor da universidade, aonde ele se comprometeu de até o final do seu mandato ele transformar o núcleo acadêmico em centro acadêmico. Agora, a Câmara recebeu um documento em que a universidade solicita que a Câmara se manifeste, dando sugestão dos cursos que eles têm a ofertar e dando a sua justificativa. Com certeza isso fará parte do próximo vestibular, o vestibular de 2017. Então nós estamos olhando com um olhar de otimismo e vendo que a universidade pode expandir cada vez mais, deixando que o nosso jovem busque a capacitação profissional aqui dentro do próprio município. A gerente do Núcleo de Ensino Superior da UEA, Andréa Barreto, enviou à Câmara Municipal uma relação de cursos de graduação a serem oferecidos no vestibular 2017, acesso 2018. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg.
6h07 em Manaus. Em sessão na manhã de ontem, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado julgou irregular a prestação de contas referente ao exercício de 2011 do ex-prefeito do município de Quari, Arnaldo Almeida Mitoso, por conta de impropriedades como a não comprovação do uso de mais de 1 milhão com consumo de combustível para a manutenção e desenvolvimento do ensino, pelo pagamento de juros no recolhimento de obrigações previdenciárias e pagamento sem comprovação de notas fiscais. Entre multas e glosas sugeridas pelo relator do processo, o auditor Alípio Reis Pirmo Filho, e acatadas por unanimidade, o gestor Arnaldo Almeida Mitoso terá de devolver aos cofres públicos mais de 13 milhões de reais. Os policiais federais de todo o país agendaram uma mobilização para esta quarta-feira para deliberar sobre estado de greve em protesto à PEC 287/2016, que trata da reforma da Previdência Social. O ato da categoria ocorrerá em frente às superintendências da Polícia Federal em todo o país e contará com a participação de todos os cargos da carreira policial. Agentes, peritos, delegados, escrivães, papiloscopistas. Para o presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Amazonas, Ézio Martins de Alencar, respeitando a lei e a ordem democrática, todos os esforços serão utilizados com o intuito de convencer a sociedade e a classe política acerca dos prejuízos em caso de implementação dessa nefasta PEC 287, que trata da reforma da Previdência. Sem os estudos técnicos e o Estado e o extrato social das categorias, sem análise da expectativa de vida dos diversos segmentos de trabalhadores, sem a separação do assistencialismo em detrimento da previdência propriamente dita. A mobilização acontecerá simultaneamente na frente das superintendências regionais da Polícia Federal em todo o país às 9 horas no horário de Manaus. E uma greve da Polícia Federal é tudo o que Brasília quer. O governo do estado revogou a desapropriação do prédio da Santa Casa de Misericórdia, localizada no centro histórico de Manaus. A justificativa é que a administração estadual precisa reduzir despesas em razão da crise econômica. A anulação foi publicada já no Diário Oficial do Estado no último dia 31, que foi sexta-feira. O prédio histórico está fechado há 12 anos e iria ser transformado em um hospital do câncer infanto-juvenil. Com a decisão, a criação da unidade do câncer está suspensa. Confira a hora. 6h10 em Manaus. Após 4 anos, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura foi sancionada ontem pelo prefeito em exercício Marcos Rota durante solenidade realizada no Palácio Rio Branco. Na ocasião também foi sancionada a Lei do Sistema Municipal de Fomento à Cultura. O projeto de lei foi entregue à Casa Civil da Prefeitura em 2013 para ser assinado pelo prefeito Arthur Neto e encaminhado à Câmara Municipal de Manaus. A lei ficou engavetada durante os 2 anos seguintes, vindo a ser assinada pelo prefeito no dia 6 de fevereiro. O deputado estadual Cabo Maciel, que também é presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, falou da importância de reforço na segurança pública nos municípios do Amazonas, no combate ao tráfico de drogas no estado, especialmente em municípios de fronteira. Preocupado com o baixo efetivo de policiais das fronteiras diante das dimensões destas, Maciel ressaltou a importância de investimento público na segurança dessas áreas. O deputado estadual Josué Neto, do PSD, encaminhou requerimento ontem para a Secretaria de Estado da Educação, solicitando reforma das escolas estaduais Santana, São Sebastião e Fernando Ramos de Miranda, além de um centro educacional 27 de julho, todos localizados no município de São Sebastião do Atumã. O deputado Sinésio Campos do PT apresentou o requerimento na manhã de ontem para que o presidente reeleito da Associação Amazonense de Municípios, João Campelo, possa usar a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado para apresentar a posição dos prefeitos sobre a proposta de aglutinação de comarcas apresentada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Flávio Pascarelli. Na última terça-feira, Pascarelli apresentou aos parlamentares a proposta dos magistrados de agrupar 12 comarcas do interior. A justificativa é que nestas comarcas a média do número de processos é muito pequena e não justifica a presença de toda a estrutura do judiciário. O estudo apresentado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas aponta que os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Canutama, Envira, Ipixuna, Itamaraty, Japurá, Juruá, Jutaí, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro e Uarini possuem em média 28 processos mensais por juizado. O juiz Ernesto Anselmo Queiroz Xíxero foi promovido ontem como 23º desembargador da Corte Estadual dentro das vagas criadas pela Lei Complementar
Complementar 126/2003, que aumentou de 19 para 26 o número de magistrados da segunda instância do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele foi conduzido à vaga pelo critério de antiguidade conforme edital publicado em Diário da Justiça Eletrônico. A solenidade de posse está marcada para o dia 2 de maio, no plenário do tribunal, na sede do Judiciário Estadual. Com 23 anos atuando na magistratura amazonense, Chicharu iniciou a carreira nas comarcas de Lábrea, Tapauá e Itacoatiara. Também atuou na vara especializada em crimes de trânsito, além da terceira vara criminal e vara de registros públicos e uso capião, e foi titular da primeira vara da Fazenda Pública Estadual por muitos anos, todos da comarca de Manaus. 6:13. A região detentora da maior produção de abacaxi do Amazonas, uma das maiores do país, está recebendo atenção especial da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAN, este ano. A instituição levou o atendimento do Banco do Povo para dentro da Vila do Engenho, facilitando o acesso ao crédito aos empreendedores em geral, mas especialmente às famílias de agricultores locais e da comunidade vizinha de Novo Remanso, ambas no município de Itacoatiara. Juntas, as duas comunidades rurais projetam uma safra de 60 milhões de frutos neste ano. Toda a colheita, com elevado índice de produtividade de aproximadamente 30 mil frutos por hectare, abastece a cidade de Itacoatiara, mas sobretudo as feiras e mercados aqui em Manaus. Nesta terça-feira, técnico do Sebrae e IDAM, parceiros da FEAN, no processo de financiamento do microcrédito do Banco do Povo, iniciaram o atendimento dos agricultores e empreendedores dos demais setores econômicos. Inicialmente, estão sendo disponibilizados 510 mil reais para as duas comunidades rurais, além de mais 1,2 milhão de reais para pequenos negócios na sede de Itacoatiara. A campanha nacional de vacinação contra a influenza, a gripe, está sendo organizada pela Prefeitura de Manaus para ter início ainda este mês, com data proposta para o dia 17. A Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, está aguardando o Ministério da Saúde enviar as doses para começar a imunização e as ações de esclarecimento e mobilização da população. A campanha tem data prevista para acontecer até o dia 26 de maio, com uma grande mobilização programada para o dia 13 de maio, escolhido como dia D de vacinação. A meta deste ano é imunizar 366 mil pessoas na capital, entre idosos, crianças, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, indígenas e portadores de comorbidade com mais de uma doença. O secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão, explica que, por determinação do prefeito Arthur Vigílio Neto e do prefeito em exercício Marcos Rota, a campanha deve atingir no mínimo 90% do público-alvo. A vacina estará disponível nas 182 unidades de saúde com sala de vacina durante o período de campanha. Serão disponibilizadas 410 mil doses de vacina para que todos possam ser imunizados. Já no dia D serão disponibilizados 959 postos de vacinação no município, com um total de 4.500 pessoas trabalhando para atingir o objetivo da campanha. Segundo a chefe da divisão de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Isabel Hernandes, neste ano houve mudanças em relação ao público-alvo e à faixa etária de alguns grupos. O Baixo Amazonas entra em situação de emergência devido à cheia do rio. Defesa Civil inicia envio de ajuda humanitária. Quem tem os detalhes é Larissa Balieiro. A Defesa Civil colocou em alerta a região do Baixo Amazonas e emitiu atenção para o Médio Solimões. Essas categorias de desastres antecedem a situação de emergência e o órgão deve enviar equipes para a avaliação nas áreas. Os 7 municípios do Baixo Amazonas compreendem Parintins, Barreirinhas, São Sebastião do Atumã, Iamundá, Urucará, Boa Vista do Ramos e Maués, que antes estavam em atenção e agora evoluíram para a situação de alerta, estágio que antecede a situação de emergência. Já no Médio Solimões, que compreende os municípios de Coari, Fonte Boa, Uarini, Alvarães, Tefé, Jutaí, Codajás, Manacapuru, Iranduba, Anori, Anamã, Capiranga e Manaquiri, devido à elevação do nível do rio, a Defesa Civil do Estado colocou toda a calha em estado de atenção. De acordo com o secretário adjunto da Defesa Civil, Hemógenes Rabelo, a mudança climática é o fator principal para as alterações nos municípios. Esse é reflexo da mudança climática, desses eventos de larga escala que causam o transbordamento desses nossos rios. Assim, a gente vê que foi identificado que tivemos chuvas acima do normal nesse primeiro trimestre do ano de 2017 e nosso monitoramento indicou aqui que na região do Baixo Amazonas, no município de Parintins, a cota
já ultrapassou 12 centímetros da cota de alerta. A emissão dos boletins de alerta e atenção dados pelo órgão cobra das prefeituras medidas preventivas e preparatórias para o enfrentamento de um evento extremo de enchente, tendo como principal ferramenta a possível execução dos planos de contingência nos municípios. Esses planos devem conter informações quanto ao número de possíveis afetados, principais necessidades, impacto socioeconômico, bem como acionamento dos principais órgãos setoriais que devem atuar nesse provável desastre. Quanto às cotas, de acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, com base nos dados do Serviço Geológico do Brasil, o Rio Amazonas encontra-se em processo de enchente, com valores próximos aos observados nos anos que ocorreram as máximas históricas. A Régua de Parintins, por exemplo, que é o município referente do Baixo Amazonas, registrou um nível de 8 metros e 2 centímetros ontem, ultrapassando em 12 centímetros a cota de alerta, que era de 7 metros e 90 centímetros. A cota histórica dessa cidade foi registrada em junho de 2009, com cerca de 9 metros e 38 centímetros. Já em Manacapuru, que é o município referente do Médio Solimões, a cota de alerta era de 18 metros e 8 centímetros. Na última medição, registrada na terça-feira, foi registrado 18 metros e 32 centímetros, ultrapassando 24 centímetros da média. O secretário adjunto, Hermógenes Rabelo, explica como deve funcionar o envio de ajuda humanitária a esses municípios. Nós estamos lá na Calha do Juruá com 4 municípios em situação de emergência. Foi deslocado aqui de Manaus 500 toneladas de ajuda humanitária para atender 5.978 famílias que estão lá afetadas. Então, a equipe técnica nossa nesse sábado já vai sair daqui de Manaus para, juntamente com o município, executar a distribuição dessa ajuda humanitária e tentar retornar a normalidade social das comunidades ribeirinhas naquela região. Na primeira etapa de atendimento humanitário, no início de março, o governo do Amazonas distribuiu 20 toneladas de ajuda humanitária aos afetados em Guajará e Ipixuna. Para essas duas cidades, que têm quase 3.000 famílias impactadas pela enchente, foram entregues cestas básicas, kits de medicamentos, kits dormitórios, além de kits de higiene pessoal e ainda hipoclorito de sódio para a purificação da água. A segunda fase de atendimento já foi iniciada no fim do mês passado. Quanto ao balanço total da enchente 2017, 4 municípios já estão em situação de emergência, todos na Calha do Juruá. São eles: Guajará, Ipixuna, Eirunepé e Itamaraty, totalizando quase 6.000 famílias afetadas. Em situação de alerta, o número sobe, chega a 17 municípios, a maioria no Baixo Amazonas, tendo como municípios Juruá, na Calha do próprio Juruá, Envira, também na Calha do Juruá, Tabatinga, na Calha dos Solimões, Atalaia do Norte, Parintins, na Calha do Baixo Amazonas, Urucará, na Calha do Baixo Amazonas, entre outros. E na situação de atenção são 13 municípios: Coari, Fonte Boa, Uarini, Alvarães, Tefé, Jutaí, Codajás, Manacapuru, Iranduba, Anori, Anamã, Caapiranga e Manaquiri. Na situação de emergência, tida como deslizamento de terra, aparecem 2 municípios, Manacapuru e Tefé. No total, são 121 famílias afetadas em todos esses municípios. Essas outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Polícia. Há um mês do julgamento do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco e de outros 4 acusados do assassinato do delegado Oscar Cardoso, que aconteceu em 2014, consta nos autos do processo que o advogado de defesa de João Branco será José Maurício Neville de Castro Júnior, do Rio de Janeiro, e que também é advogado e advoga para o narcotraficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, e Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, líderes da facção criminosa Comando Vermelho. O secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Fontes, afirmou que existe um esquema de segurança para escoltar João Branco e os outros comparsas durante os dias de júri. Em relação ao caso, o promotor do Ministério Público do Estado, Edinaldo Aquino de Medeiros, responsável pela acusação dos réus, afirmou que dentre as quase 2.000 páginas do processo sobre o caso, não há provas que a equipe do delegado estuprou a esposa de João Branco, fato esse que motivou o assassinato.
O Grupamento de Manejo de Artefatos de Explosivos Marte da Polícia Militar foi acionado após uma suspeita de bomba na rua 24 de Maio, no centro de Manaus, por volta das 18 horas de ontem. Após cerca de uma hora, o objeto foi detonado e não foi constatado explosivo, e a via foi liberada por volta das 20 horas. Segundo o tenente Paulo Vitor, do Grupo Marte, um homem deixou uma mala em via pública. Populares acionaram a Polícia Militar, que isolou o local. Após a detonação da mala, nada foi encontrado. Um homem morreu após uma tentativa frustrada de assalto a um ônibus da Eucatu do transporte intermunicipal no início da tarde de ontem. O crime ocorreu dentro de um coletivo da Eucatu que saiu de Manaus com destino ao município de Itacoatiara. De acordo com informações repassadas pela polícia, 2 homens armados com facas entraram no ônibus à altura do quilômetro 22, fazendo-se passar por passageiros. Após anunciar o assalto, um dos suspeitos ficou ao lado do motorista, ameaçando-o com uma faca. O outro foi até os passageiros recolhendo celulares, dinheiro e outros pertences de valor. Após roubar os passageiros, um homem que estava armado atirou contra o suspeito que ameaçava os passageiros com a faca. Ele foi atingido no peito por um policial civil e morreu na hora. O comparsa saltou do ônibus em movimento e fugiu. Nenhum dos dois foi identificado. 6 horas e 27 minutos em Manaus. Gerson Guerra, o que aconteceu na noite e madrugada na cidade? Muito bem, Paulo Guerra. A reportagem do Jornal da Manhã se movimenta com as principais informações do dia, noite e madrugada. Muita chuva na capital amazonense e, com isso, muitos semáforos desligados, o que deverá trazer transtorno também para o motorista que já começa a se locomover para o seu trabalho e para a escola também. Por isso, a gente já pede aqui muita cautela da classe motorizada. A polícia tirou mais um gente boa de circulação, assaltante mesmo, Arimar Soares de Souza, de 25 anos. Ele foi preso ontem à tarde, por volta de 15 horas, por policiais da equipe Raiz do 8º DIP, localizado no bairro Compensa, na zona oeste da cidade, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Arimar Soares, gente boa, é acusado de roubo majorado. Toda a ação dos policiais foi coordenada pelo delegado Demétrios Queiroz, que conseguiu prender o acusado na Rua B, na comunidade Vila Marinho, na Compensa 3. É mais um fora de circulação. Ele agora vai ver o sol nascer quadrado, vai ficar por um bom tempo atrás das grades. No pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, o termômetro da violência daquela área deu entrada. Gabriel Ataíde da Costa, 16 anos, ele foi vítima de assalto ocorrido na rua Laço do Amor, no Jorge Teixeira, 3ª etapa, com facada na barriga. Os assaltantes levaram a bolsa, também o celular da vítima. Ele foi socorrido por populares e levado para aquele pronto-socorro. O estado do estudante inspira cuidados. Ele vinha da escola ontem à noite, quando foi atacado pelos bandidos que levaram a bolsa e também o celular e conseguiram fugir do local sem serem perseguidos. Maiune Pinheiro Oliveira, 15 anos, foi vítima de bala perdida que atingiu a perna da jovem. Ela caminhava pela Avenida Altaz Mirim, no bairro Monte Sião. Ela passou por cirurgia no Platão Araújo. Ela foi conduzida também por populares. Nilton da Silva Lima, de 16 anos, se deu mal ontem à noite ao tentar praticar assalto no bairro Águas Claras, na Zona Norte. Aliás, está precisando de mais policiamento naquela área. Ele foi pego pelos populares que limparam as mãos no couro de Nilton. Ele também foi esfaqueado. Nilton foi levado em estado grave para o pronto-socorro Platão Araújo. Segundo ele, mora na Rua Natal, número 11, no bairro Tancredo Neves. Geralmente eles dão aí o endereço errado. Por arma de fogo, deu entrada a vítima Eduardo Bruno Ribeiro Rego, de 25 anos. Fato ocorrido na Rua Doutor Alencar, na 4ª etapa do bairro Jorge Teixeira. Eduardo Bruno, que levou tiros pelo corpo, continua internado naquele pronto-socorro. Uma vítima de tiro, Jone dos Santos, de 30 anos. O local onde aconteceu o fato foi na Rua Santa Helena, Cidade de Deus, e ele foi conduzido pelo SAMU. O SAMU fez a remoção da vítima para aquele pronto-socorro. Ele continua internado.
no pronto-socorro 28 de agosto em Adrianópolis, pasmem, não houve nenhum registro de ocorrência. E no pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste, a noite foi tranquila também. Apenas um homem de nome não identificado deu entrada por espancamento. Ele estava assaltando e fizeram uns carinhos nele, hein? Deram um verdadeiro sabacu e aquele famoso chá de burro. Ele foi levado para o pronto-socorro. Um abraço para Alê, lá no Monte das Oliveiras, ligado no Jornal da Manhã. Também ligado no Jornal da Manhã, Paulo Guerra, o Beto Viana e o Jorge Ribeiro lá no conjunto Jardim Oriente, no Parque 10. O Alberto também na recepção do Instituto Médico Legal e a Michele na recepção do Pronto-Socorro Platão Araújo, acompanhando aí a maior audiência do Jornal da Manhã. E chega pra gente aqui, Paulo Guerra, uma reclamação dos usuários de transporte coletivo, que no Terminal 2 da Cachoeirinha, segundo eles, o terminal está muito sujo e tem um louco que fica gritando pela madrugada, acordando os moradores da área. Com a palavra aí a polícia e também a SMTU, né? Um ônibus da linha 671 alagou agora de manhã com a chuva. Deve ser goteira, né? Essa informação nós recebemos ainda há pouco de um usuário de transporte coletivo. No Instituto Médico Legal foi registrado a morte por afogamento do menor de 7 anos, Robson Sampaio Leal. Ele morreu afogado do Igarapé Espírito Santo, na comunidade Nova Manacá, no município de Manacapuru. A pequena vítima morava com a família na rua João Paulo, sem número, na mesma comunidade onde aconteceu o fato. No Instituto Médico Legal foi registrado aproximadamente 100 atendimentos, a maioria por corpo de delito, né? Aquelas pessoas que brigam, né? Ou que são atropeladas, algum problema assim nessa área, eles vão bater lá no IML para fazer o exame de corpo de delito. Aproximadamente 100 atendimentos na noite de ontem e até agora madrugada. Foi identificado ontem naquele instituto, através de exame de DNA, o cadáver de João Paulo Venâncio, de 33 anos. João Paulo é uma das vítimas mortas na rebelião do dia 1º de janeiro, ocorrida no complexo penitenciário Anísio Jobim, na BR-174. O corpo estava carbonizado e ontem saiu o resultado do DNA. O corpo foi liberado à família. Outro cadáver identificado ontem foi de Rafaela de Souza Dias, 19 anos. A jovem teria morrido possivelmente no dia 27 de fevereiro e o corpo foi encontrado na Avenida Brasil, próximo ao Conjunto Xingu, no bairro Compensa. Rafaela de Souza era solteira do lar e morava na rua Monte Alegre, no bairro da Compensa 2, na Zona Oeste. A morte foi por asfixia mecânica e estrangulamento e a polícia continua investigando esse fato. Por suspeita de overdose e encontrado em local ignorado, sendo levado para o SPA da Zona Sul, onde já chegou sem vida, foi identificado o corpo de Ítalo Neves Andrade, 19 anos. Ele morava na rua Vicente Reis, número 11, no bairro Colônia Oliveira Machado. Ontem o corpo foi liberado também no Instituto Médico Legal. Um corpo de um homem encontrado na Avenida Tenente Roxana Bonesse, próximo ao Conjunto Galileia, ontem à tarde. É de Djalma José Araújo Júnior, de 29 anos. O cadáver estava em adiantado estado de decomposição. A causa da morte foi facada e o fato aconteceu provavelmente no dia 1º de abril. Djalma José residia à rua 26, quadra 36, casa 17, no Conjunto Galileia 2, no Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Encontra-se também na pedra do Instituto Médico Legal um homem não identificado. É aquele que ainda há pouco você, Paulo Guerra, narrou. É o que tentou assaltar o ônibus na estrada M010. O corpo encontra-se na pedra, aguardando por identificação. Aguarda aí os familiares. Ele pode ter morrido de graça. É de Gibson Salles, de 24 anos.
estava em frente à sua casa, na rua Tailândia, no Parque das Nações, na noite de ontem, por volta de 19h30, conversando com um conhecido identificado pelo nome de Gabriel Batista Silveira, de 22 anos, quando 2 homens não identificados que estavam a pé se aproximaram e fizeram vários disparos que atingiram os 2 rapazes. Ed Gibson, nome de artista, foi atingido com tiro na cabeça e tórax, caindo morto na hora. Segundo informações preliminares colhidas pela polícia, o amigo de Ed, Luiz Gabriel Batista, já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e foi atingido com pelo menos 4 tiros pelo corpo. Ele foi socorrido, sendo levado para o pronto-socorro Platão Araújo, onde está internado. No local onde aconteceu o fato, a polícia recolheu 7 cápsulas de armas 7.40 e 3 de 380. O corpo de Ed Gibson foi periciado e removido para o Instituto Médico Legal, onde passou por procedimentos de necrópsia e liberado à família. Ed Gibson trabalhava no Porto Chibatão e morava na rua Tailândia, número 274, no Parque das Nações, na zona norte da cidade. Para quem conhecia Ed Gibson, ele estava no local e hora errada. Possivelmente, os atiradores não queriam deixar pistas do crime. Essas são as últimas de polícia e pronto-socorro. E lembre-se, o crime tem 2 caminhos, cadeia ou cemitério. A reportagem foi de Gerson Guerra para o Jornal da Manhã. Esportes. Após perder para o Princesa dos Solimões na última rodada, o Nacional se recuperou ontem à noite no Ismael Benigno e goleou São Raimundo por 4-1. Outros jogos de ontem pela Recopa Sul-Americana. Chapecoense 2, Atlético Nacional 1. Copa Sul-Americana. Clube Petroleiro 1, Universidade Católica do Equador 3. Em jogo duro, Cruzeiro bate Nacional e leva vantagem para o Paraguai. Vitória pela Sul-Americana foi suada e de virada por 2-1 com gols de Thiago Neves e Ramon Ábila no Mineirão. Os jogos de hoje pela Copa Sul-Americana, 19h15, jogam Defensa e Justiça e São Paulo. Ponte Preta e Gimnasia La Plata. 21h45 jogam Corinthians e Universidade de Chile. Fluminense e Liverpool do Uruguai. Pela Primeira Liga jogam às 19h30 Grêmio e América Mineiro. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite de ontem a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A até a sua 10ª rodada. O órgão que gere o futebol nacional também aproveitou para confirmar que jogos às 11 horas dos domingos e às 20 horas das segundas-feiras continuarão fazendo parte da competição. O Brasileirão 2017 começa dia 13 de maio e apenas Flamengo e Fluminense não tiveram seus mandos apontados na tabela em função do imbróglio que os 2 clubes cariocas vivem para definir uma casa. Para os paulistas do Campeonato Brasileiro terá emoção desde o início. Serão 4 clássicos estaduais até a 7ª rodada. O primeiro embate está marcado para 27 de maio, logo na 3ª rodada, e colocará São Paulo e Palmeiras frente a frente no Morumbi. Vamos conferir como ficou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser no sábado, dia 13/5. Às 16 horas jogam Flamengo e Atlético Mineiro. 19 Corinthians e Chapecoense. 21 horas Bahia e Atlético Paranaense. Os jogos de domingo, dia 14. Às 11 horas jogam Fluminense e Santos. 4 da tarde, Palmeiras e Vasco. No mesmo horário, Cruzeiro e São Paulo. Ponte Preta e Sport. Avaí e Vitória. Grêmio e Botafogo. Na segunda-feira, dia 15, jogam às 20 horas Curitiba e Atlético de Goiás. 6h42 em Manaus. Últimas notícias. Pelo menos 35 pessoas morreram e outras 28 ficaram feridas hoje após uma série de ataques do grupo terrorista Estado Islâmico na cidade de Tikrit, no Iraque, segundo as autoridades iraquianas. Os ataques ocorreram na madrugada no bairro de Al-Zuhur, em Tikrit, capital da província de Saladino, e a maior parte das vítimas é de civis, embora também há alguns policiais. Os estrangeiros que quiserem visitar os Estados Unidos, mesmo em viagens curtas, podem vir a ser obrigados a divulgar contatos em seus telefones celulares, senhas de redes de relacionamento social e extratos financeiros, assim como a responder perguntas sobre sua ideologia, de acordo com funcionários do governo Trump, encarregados de revisar os procedimentos de acordo com funcionários do governo Trump.
e para verificação de vistos de entrada ao país. Os Estados Unidos também querem sujeitar um número maior de solicitantes de vistos a exames de segurança mais intensos e que as embaixadas dediquem mais tempo para entrevistar cada solicitante. As mudanças poderiam ser aplicadas a pessoas de todos os países, incluindo aliados como a França e a Alemanha. O número de mortos pelo bombardeio químico ocorrido na terça-feira na cidade de Jansinjun, no norte da Síria, subiu para 72, entre elas 20 crianças, segundo informações divulgadas hoje pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos. Onde alertou ainda que nas últimas horas aconteceram novos bombardeios em Jansinjun. Já a Rússia afirmou nesta quarta-feira que a Força Aérea da Síria bombardeou na terça-feira, durante o período de 1 hora, um depósito de armas dos insurgentes que abrigava uma oficina para a produção de armas tóxicas destinadas ao Iraque. Um terremoto de magnitude 6,1 graus sacudiu hoje pela manhã o noroeste do Irã. Segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos, o abalo telúrico ocorreu às 10h39 era local nas proximidades da cidade de Mashhad. O epicentro do sismo foi localizado em Sebizasang, a cerca de 80 quilômetros de Mashhad, e a uma profundidade de 10 quilômetros. A Coreia do Norte disparou hoje um míssil sobre o mar do Japão, informa o Comando Militar no Pacífico dos Estados Unidos. De acordo com o órgão, avaliações iniciais indicam que o míssil era um KN-15 de médio alcance que foi lançado a partir de uma base perto de Sinpo. O Comando do Pacífico dos Estados Unidos está plenamente comprometido a trabalhar estreitamente com nossos aliados japoneses da República da Coreia do Sul para manter a segurança, disse o comando. A Caixa Econômica Federal vai anunciar hoje os detalhes da segunda fase de pagamento das contas inativas do FGTS, que começa na segunda-feira, dia 10, e faz um balanço da primeira fase que beneficiou os nascidos em janeiro e fevereiro. Logo após aprovar o texto que autoriza o funcionamento de aplicativos de transporte como o Uber, deputados aprovaram na noite de ontem uma emenda que pode impedir o funcionamento destes mesmos aplicativos. O texto principal do projeto, aprovado antes da emenda, estabelece que cabe às prefeituras regulamentar serviços como o do Uber. Mas a emenda aprovada por 226 votos a 182 retira do projeto o trecho que estabelece que o transporte individual de passageiros é uma atividade de natureza privada. Ministros do STF se reúnem hoje para discutir se é legítimo o exercício do direito de greve por policiais civis. Decisão tem repercussão geral. A Câmara pode votar em plenário nesta quarta-feira o segundo projeto do governo federal para socorrer estados em crise financeira e que têm dívidas com a União. O primeiro projeto foi vetado por Temer após o Congresso retirar as contrapartidas exigidas pelo governo. O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, voltou a criticar ontem o governo do presidente Michel Temer. Ex-presidente do Congresso Nacional, Renan, comparou a gestão atual à seleção do Dunga e acrescentou que os brasileiros querem a seleção do Tite. O Brasil está cobrando que o governo funcione e reclama que o governo está mal escalado, jogando para trás. O governo como está parece a seleção do Dunga. Queremos a seleção do Tite para dar a orientação, afirmou Renan. Questionado então sobre se a solução para o país seria trocar a escalação ou técnico, o senador respondeu: é aproveitar melhor os que estão aí. A Secretaria de Imprensa da Presidência informou que Temer não comentará as declarações de Renan. O publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, fecharam um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. O anúncio foi feito ontem pelo vice-procurador-geral eleitoral Nicolau Aldino durante o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Ainda nesta terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, homologou o acordo e remeteu os autos à PGR. Os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram por unanimidade ontem reabrir a etapa de coleta de provas, autorizar depoimento de novas testemunhas e conceder prazo adicional de 5 dias para as alegações finais das defesas. Com isso, após 1h45 de sessão, o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer foi suspenso e poderá ser retomado somente no mês de maio. De acordo com o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, o prazo de 5 dias para as alegações finais da defesa passará a contar depois que o TSE ouvir as novas testemunhas. Um telescópio russo para mapeamento de detritos espaciais será inaugurado hoje em Brasópolis, Minas Gerais. O projeto é resultado de um acordo entre a Agência Espacial Brasileira e a estatal russa Roscosmos para o monitoramento do céu. A cerimônia acontece no Observatório Pico dos Dias, onde o equipamento foi instalado a partir das 15 horas. É o primeiro telescópio deste tipo instalado no Brasil, que também é o primeiro país a receber o projeto da Rússia. O Brasil possui 2.486.245 crianças e adolescentes de 4 e 17 anos fora da escola. Segundo o levantamento feito pelo Todos pela Educação,
com base nos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio PNAD. O montante representa cerca de 6% do universo total de alunos. Para Priscila Cruz, presidente executiva de Todos pela Educação, o número é preocupante, pois afeta principalmente as crianças mais vulneráveis. A taxa de atendimento de crianças e jovens na escola aumentou 4,7 pontos percentuais desde 2005, atingindo 94,2% em 2015. O índice, no entanto, ainda é insuficiente para alcançar a meta 1 por Todos pela Educação para esse ano, que era de 96,3%, e a universalização determinada constitucionalmente para ser atingida até o ano que passou. Do número total de alunos fora da escola, 1.543.713 são de jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar matriculados no ensino médio. Esta foi a modalidade que apresentou o crescimento mais tímido de inclusão na última década, de 78,8% para apenas 82,6% de 2005 a 2015. A pesquisa mostra que o maior crescimento na taxa de atendimento escolar nos últimos 10 anos foi entre as crianças de 4 a 5 anos, de 72,5% para 90,5% no período. Já a taxa de atendimento de 6 a 14 anos ficou em 98,5% em 2015, crescimento de apenas 1,8 ponto percentual desde 2005, embora seja tida como universalizada no Brasil. Ainda há 430 mil crianças e jovens dessa faixa etária fora da escola. Agora vamos às manchetes dos jornais locais. As edições impressas locais estampam hoje o Agora. João Branco tem o mesmo advogado de Beira-Mar. O Centenário Jornal do Comércio. Empresários aguardam ajustes em medida provisória da Suframa. A Crítica. FDN Comando Vermelho. João Branco contrata advogado de Beira-Mar. Em Tempo. Vendem-se medicamentos. Comércio ilegal de medicamentos por ambulantes do centro de Manaus. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Larissa Balheiro, J. Rai e o noticiário policial com Gerson Guerra. A operação de rádio de Itamar Jardina, Hernandes Sampaio e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.